Joia, então boa noite, bem-vindos à nossa aula do dia 26 de maio, de responsabilidade civil. Estamos finalizando aí mais um mês, né, gente? E agora eu queria conversar com vocês sobre a nossa prova. Eu falei na aula passada que eu ia mandar para o Juarez a data, mas eu falei, vou esperar para conversar com a turma, porque a gente decide isso juntos. Vocês acham que é possível nós fazermos essa prova na aula que vem? Ou fica muito em cima? Vai ser essa prova, professora? Essa prova prova na aula? será Durante a aula? durante a aula. O que vocês vão fazer? Durante a aula, um pouquinho antes, eu libero a prova para vocês. Serão 10 questões de múltipla escolha. E no final da aula, vocês me mandam o gabarito. É isso que eu estou querendo. Eu acho que mais de 10 questões pode, às vezes, apertar no tempo. Pensando aí que nós temos 2 horários, né? 1h40. Eu acho que mais do que 10, vocês podem ficar apertados de tempo. Por isso que eu pensei em 10 questões. Que aí eu acho que dá para vocês fazerem com bastante calma. Vocês vão estar aí com ampla consulta ao material, né? Então, a ideia é essa. Vocês acham que dá para a gente fazer na aula que vem? Assim, você vai postar pra gente? Não, Como é ela que vai funciona entregar aí? na hora. Não, ela Na vai hora entregar da lá aula, no sim. correio. Uns 10 para 7. Eu disponibilizo Ah, a prova para vocês. Ah, professora, entrega umas 6 horas para nós. Às 6 horas da tarde? Ué. pois é, mas olha só, como você vai entregar para Você vai postar no Prezi alguma coisa? Ô, Luísio, essa questão do Prezi, do sistema TOTS, eu não sei se está funcionando direito. Então, a ideia seria, eu mandava, por exemplo, para o Juarez ou para quem vocês quiserem, para vocês disponibilizarem aí no grupo da sala. É isso aí. Ela vai vir em Word, não é isso? Ela vai vir em Word, ou se não em PDF. Ela não, em PDF não tem jeito da gente fazer em cima dela, não. Ela no arquivo é fechado. Não, mas aí depois eu quero que vocês me mandem só o gabarito. É isso aí, Professora, Luiz. Tá tranquilo, tá fácil. Vamos fazer o seguinte, vamos esperar mais no finalzinho, como vai ter mais gente, você fala e aí todo mundo decide. Tá, Eu vamos. acho melhor, porque assim, senão vai ficar só nós aqui, porque com certeza vai entrar mais pessoas, porque tem que Entendi. faltar a Lislen. A Lislen tá aí. Falta o Juarez. Tá. A gente decide Falta antes de a ir Cíntia. pro intervalo. Que aí deu tempo. Pouco antes. Isso. Tá. Pode ser assim? Pode ser, no Tá final da faltando aula, porque se tiver mais a gente. Cíntia. Tá. É o que? Porque aí, Só Luiz, não o que parece eu vou você querer? não, Cíntia. Por quê? Esse cabelo seu aí. Ela É tá que linda. tá louro, gente. Tá mais loura, eu também já notei. Eu tô falando, professora, tá faltando a Cíntia. Não tô vendo ela, não. Mas seria a prova das 2 matérias ou só de responsabilidade? Ô, Paula. Oi, peraí, acho que o Simão perguntou. Diga, Simão. Seria Pode falar, a prova das 2 matérias ou só de responsabilidade que eu cheguei agora? Não, seriam Vai ser as as duas duas no mesmo dia? matérias, mas cada uma no seu horário. Então, vocês fariam nos 2 primeiros horários a de responsabilidade, depois do intervalo a de consumidor. Seria tudo que Olha, tem gente na sala que, se você olhar a quantidade de pessoas da sua aula como das outras aulas, tem gente que está com dificuldade de internet, de computador que não tem em casa, de celular. Eu acho que, sabe, e colocar, não, então fulano vai ter exceção. Você falar isso, eu quero meu celular agora. Aí eu vou falar também. Então, assim, eu acho que, inclusive, até amanhã vai ter uma reunião aí na faculdade. Eu vou ter dado essas questões aí, porque tá acontecendo isso, tá? É culpa da gente, não é?
e a gente está fazendo uma graduação. Então, assim, se a gente usar de má fé e sabe, ter mais tempo para fazer as coisas, quem sai perdendo é chegar no final do curso, nem no AB não vai passar, ou vai ter que ficar estudando dobrar. Então, assim, tudo isso que está acontecendo, eu não tenho computador em casa. Eu tenho computador só lá na empresa. Então, eu tenho meu celular em casa. Para mim, para você ter ideia, é horrível. Eu fico pintando a minha tela e aí eu jogo para o meu e-mail, jogo para o meu computador e escrevo no meu caderno, porque eu, sinceramente, eu não enxergo o que está na minha óculos. Assim, a gente tá, você me conheceu esse semestre. Nos outros semestres, eu ia sem aula, pergunta às meninas, você vê assim que uma delas que incomodava comigo, porque eu ficava ligando lanterna dentro da sala de aula para poder enxergar, não é? Verdade, professora. Ficava todo mundo brigando Então, mas- comigo. Luiz, vira isso lá. Mas não, a gente brigava com ele, sabe por quê? Porque ele precisava de usar um óculos e não usava o óculos. Aí ficava iluminando com a lanterna para enxergar, forçando a vista. Jogava lanterna na E nossa ficava cara. jogando a lanterna na minha cara, porque eu lembro bastante Justamente. vocês. Tá Mas vendo? pensa Viu, só, Paulo? É. Aloysio, Bom, então, assim, o peraí, que eu me estou querendo escuta aqui um colocar pouquinho. não é um fato, não é eu, é o todo. Sim, É o todo. mas olha só, Você vê que tem gente que não se está eu assistindo aula. disponibilizar a prova para vocês, tanto no WhatsApp como no e-mail, no mesmo momento, você pode até pegar uma folha em branco do seu papel de caderno e escrever lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e vai elaborando, vai fazendo a prova e vai colocando as letrinhas nas questões. Depois, se você quiser, você pode bater uma foto daquilo ali e me mandar. Ô, Paula, olha só, eu falei com você que só eu, não é isso, não é que eu estou colocando dificuldade para mim, não é isso. Eu me viro. Na hora da sua prova, eu vou lá na empresa, eu imprimo, você Não, mandou esse PDF, eu vou imprimir, vou fazer, vou me virar. Não estou falando por mim, eu estou falando pela classe. Porque tem gente na sala que está sem celular, está sem condições de comprar celular. sim, Você quer que eu te falo? Gente na classe que eu acho que está até com vergonha de ficar assistindo aula porque está inadimplente por causa dessa pandemia. não, Então, sim, eu entendo. Mas então, qual que seria a sua sugestão? assim, se você conseguir disponibilizar pelo menos essa prova na hora, até na hora, sabe? O Franco, ele fez isso, gente, a primeira prova que ele deu pra gente, acho que ele soltou ela na sexta-feira. O povo pula, ele não avisou nada que soltar na sexta, mas tudo bem, todo mundo fez e se virou na segunda-feira. Quem estava trabalhando pegou a prova, fez um serviço e mandou a prova para ele acho que foi até pelo e-mail dele, eu não me recordo. Você teve esse tempo hábil. Querendo falar, até você mesmo, Paulo, você tem dificuldade com a sua gente aí, a gente percebe isso, que ela não é perfeita. Como não é só a sua, a Melina lá em Nova Lima também é uma pelete dela. Então, Professor, na realidade, o Aloysio está querendo que a senhora adianta a prova, professora, para nós. Seja mais exatamente, rápido. porque eu tô querendo só fundamentar o meu pedido Mas antes ela de já fazer entendeu. o pedido. É porque se um aluno, Calma, um só, gente. a maioria, não precisa ser a maioria, que um aluno só tem uma dificuldade, só um, que seja um, eu acho que isso tem que ser vamos dizer assim, essa ativa ter passado para todos, porque a gente não estava esperando isso. A gente não fez um contrato na faculdade de ter uma aula online. A gente já está sujeitando a ter essa aula online e muitos têm dificuldade. Eu amo fazer aula online. Muitos têm dificuldade, não está dando conta. E tanto quantos, tem muitos que pagaram um curso por inadimplência, porque realmente não está se adaptando à aula online. Sim. Então, essa questão da prova de fazer no horário, eu acho que ela vai ser assim, sabe, um tanto quanto fora
vamos dizer assim... Vocês já fizeram alguma segunda avaliação? Não, nenhuma. Eu estou fazendo do primeiro período, até acabei ela agora. Da Anne, ela passou essa prova semana retrasada para gente. Eu tenho que entregar essa prova para ela até na segunda-feira, Pio. Entendeu? Tá. Então, eu acho que ela deu um prazo de 15 dias. E aí as provas que estão sendo entregues anteriormente, elas estão sendo abertas, não é isso? Não, são provas de múltipla escolha. Ela é tipo a sua, só que fundamentar aquela resposta. Não, mas a minha foi aberta. A minha primeira foi toda aberta, lembram? A sua primeira foi toda aberta? Foi. Então, fica a critério. A Rayana, ela coloca para a gente justificar a resposta. Ela, né? A prova dela é nítido, vou ser bem claro. A prova dela é do que? Concurso. Todas as questões estão no que? Concurso. Mas a gente tem que fundamentar as questões. Então, assim, para mim, particularmente, eu tenho aprendido muito mais. Entendeu? Eu gravei as delas, assim, os artigos, como teve problema aí, artigo 393, artigo 478, tudo gravei. A minha ideia, gente, por que eu pensei na ideia de disponibilizar para vocês fazerem no tempo de aula? Meio como se fosse uma prova presencial. Porque se ela fosse presencial, ela seria assim, né? Assim, eu chegaria e entregaria a prova para vocês fazerem. Dá para entender, Paulo. Dá para entender isso. O que não pode, ou o que deve ter de paciência com a gente, é porque a gente não estava preparado para ter uma aula online. É diferente se eu tivesse entrado na faculdade para me ter uma aula online, quer dizer, eu teria que ter contratado a internet boa para minha casa, ter um computador bom, como é que fala? Com câmera, tudo direitinho. Tem gente que tem esse recurso em casa. Tá. Mas eu não entrei na faculdade. Se eu disponibilizar a prova na própria terça-feira de manhã, vocês acham que já resolve? Eu acho que o ideal seria pelo menos no outro dia, um dia anterior. Eu acho que na segunda-feira. A gente entrega ela na terça-feira até no... Aí vocês me entregam no horário da aula. No horário da aula, isso. Gente, aqui tem acesso. Olha, para você ter ideia. Olha a Esther. A Esther é a nossa representante de turma. Cadê ela? Alguém falar que é de Esther? Olha a dificuldade que ela tem. Ela estava com dificuldade mesmo para poder conseguir acompanhar a aula online. Aonde? Pois é, Ana, porque ela estava sem computador em casa, tudo para fazer. Então, tá entendendo? Então vamos fazer assim. Eu disponibilizo a prova. No todo. Eu disponibilizo a prova para vocês na segunda-feira. E aí é bom que quem tiver condição e quiser imprimir a prova onde puder, no trabalho, imprime. E aí vocês vão me resolvendo. E no final, na terça-feira, no horário da aula, vocês me mandam só o gabarito. Beleza. Aí você vai disponibilizar as duas provas, né? Sim, aí eu tenho que disponibilizar as duas, né? Aí uma vocês me entregam no horário da aula de responsabilidade e o outro no horário da aula de CDC. Pode ser? Assim fica bom? Eu acho, pô, tem que ver com o resto da turma também, quem está aí presente aí, se todo mundo concorda, né? Eu concordo. Eu concordo. Eu concordo também. Ok. Tem alguém que não concorda? Eu vou discordar. Que não concorda. Ah, nós vamos te quebrar a porrada. Discorda com Ai, ele. Vinícius, não. Funciona assim com ele. Ah, voto vencido, Professora, põe ele no mute, por favor. Põe ele no mute. Nem escutaram meu argumento, professora. Nem escutaram meu argumento. Existe sempre, gente, tem que ter os que concordam e os que discordam. Só para poder discordar, eu vou discordar. Tá bom. Põe ele no mute, professora, por favor. Não, eu concordo também. Faz a prova dele na hora, no seu horário, Paulo. Não tem problema, não. Manda ele fazer no seu horário. Isso mesmo. Professora, eu concordo, viu?
Ah, concordo. Agora, né? Deu na carne. É, por quê? Então, beleza. Então, estamos resolvidos. Professora, Oi. aí para te entregar, no caso, seria igual a outra por e-mail? Para te mandar a resposta? Pode me entregar por e-mail. Se você quiser, assim, até escrever num papel e bater foto e me mandar, não tem problema não. Porque você vai me mandar ótimo, só o também. gabarito. Beleza. Tá? Beleza. E pode ser no e-mail também. Se você quiser, você, né, bate lá. Ou se não, você manda no e-mail já com as letrinhas. Tá bom? Tranquilo. Então, ótimo. Então, combinado. O Juarez, que está sendo o meu pombo correio, ele não está aqui hoje. Vocês têm o grupo aí da sala, né? Ele é o vice, né? Ele é o representante. Então, O Juarez estava participando de uma reunião na faculdade. O Juarez? Não, a reunião é amanhã, Marcos. É amanhã? É amanhã. E é pelo Ah, Zoom. então Vou ok. dela também. Então, Tudo assunto beleza. relacionado a essas coisas aí. Tá. Bom, mas enfim, vocês colocam isso no grupo para mim, por favor? Sim. A Ana Flávia coloca. Ana, coloca para mim, por favor. Coloco. Que a prova será entregue na aula da semana que vem, sendo que ela será disponibilizada na segunda-feira. Beleza. Joinha? Então, ó. Massa. Então, beleza, vamos continuar aí com a nossa matéria. Vamos dar sequência. E aí, nós vamos combinar que a matéria, até a matéria da aula de hoje, pode ser? Tranquilo? Porque hoje a minha ideia é terminar com vocês o dano, né? Então, vamos retomar lá para o nosso assunto. Nós ainda estamos estudando a responsabilidade civil subjetiva, que tem como elementos a conduta humana, a culpa, o nexo causal e o dano. Nós estamos agora no estudo do último elemento, que é o dano. Na aula passada, nós vimos que temos os danos chamados de danos tradicionais, que são os chamados danos patrimoniais e os danos morais. Mas, hoje, doutrina e jurisprudência mais modernas já aceitam outras espécies de danos, que são os chamados danos pela perda de uma chance, danos estéticos e os danos morais coletivos. E aí nós começamos a estudar. Aula passada, falamos dos danos patrimoniais, também chamados de danos materiais, que se dividem em dois tipos, que são o dano emergente e o lucro cessante. Interessante. Isso aí. Depois nós estudamos o dano pela perda de uma chance. De uma chance. Isso, que já é um dano mais da doutrina mais moderna, que tem ainda uma aplicação tímida no Brasil, mas já existe. Aí dei para vocês até aquele caso do jogo do milhão, né? E paramos aí, correto? E aí você ficou de entrar no dano moral. Isso aí. Então, a partir de agora, nós vamos começar a aula de hoje começando o estudo do dano moral. E quando a gente começa a estudar dano moral, talvez esse seja o dano que nos dê mais trabalho, porque talvez é o dano com a maior dificuldade de ser quantificado. De onde que surge a possibilidade desse dano moral? Esse dano moral está ligado ao quê?
ao fundamento constitucional, que é a dignidade da pessoa humana. Então, aqui nós vamos voltar lá no artigo 1º, inciso 3 da Constituição, que diz que são fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade humana. Então, dano moral tem como base o princípio da dignidade humana. E aí, não só no artigo 1º, que traz esses fundamentos, o Constituinte consagrou esses danos morais no artigo 5º, que é justamente o artigo que trata dos direitos e garantias fundamentais. Alguém tá fácil com a Constituição aí para mim? Se alguém tiver com o Vadimecum aí para mim, fácil? É que olha o quê, professor? Artigo 5º, primeiramente, inciso 5. Inciso 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. Ótimo. Então, aí, ó, o artigo 5º, inciso 5, falando de dano moral. E, por favor, Aldemar, já que você está aí, vai para mim para o inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral, decorrente de sua violação. Então, aí, de novo, o Constituinte protegendo o dano moral. A verdade é que não existe critério objetivo para definirmos o dano moral. Porque o dano moral, ele está ligado a essa ofensa a um direito da personalidade humana. Então, nós não temos um critério determinado, certo e seguro para caracterizar esse dano moral. Então, de todos os danos que nós estudamos e vamos estudar, o dano moral é aquele mais difícil de ser quantificado. Por quê? Nós não podemos fugir do bom senso. Quando se fala em dano moral, há que existir um bom senso das partes litigantes e do julgador, sem dúvida nenhuma. Por quê? Nós não podemos ter uma frieza exacerbada a ponto de achar que essa pessoa está fazendo muito mimimi. Da mesma forma, não pode ter uma sensibilidade exacerbada. Então, nós temos aqui dois pontos contrários, que são a sensibilidade enorme e a frieza enorme. E chegar num critério de razoabilidade e proporcionalidade é uma tarefa bem difícil, é uma tarefa bem árdua, seja para quem for pleitear um dano moral, seja para quem for decidir um dano moral. Então, gente, o que nós temos aqui? Um entendimento muito atual hoje sobre danos morais é que para ter dano moral não significa que a pessoa tem que ter um sofrimento. Não tem que necessariamente ter um sofrimento psicológico. Quando tem esse sofrimento psicológico, talvez seja mais fácil de caracterizar o dano moral? Talvez sim. Mas a pergunta é, e uma pessoa
que não tem um sofrimento psicológico, ela tem direito a danos morais ou não? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar os amentais. Amentais são aquelas pessoas que não têm condições de entender as coisas. Elas não têm percepção. Sanidade mental. Elas não têm percepção das coisas. Então, vamos imaginar. Se você me xingar aqui de Paula, você é uma ladra, vai me atingir de uma forma, porque eu entendo exatamente o que você está falando. Se você chegar para um amental e falar, fulano, você é um ladrão, talvez ele não vai nem saber o que é ladrão. A pergunta que se faz é, ele não ter esse sofrimento psicológico significa, então, que não tem dano moral? Querem ver um outro exemplo? Um recém-nascido que acabou de nascer e por um erro médico na hora do nascimento, faz alguma manobra que esse recém-nascido precisa ter o braço amputado. Esse recém-nascido está entendendo o caráter do que está acontecendo com ele? Não está. Ele está tendo um sofrimento psicológico? Não está. Porque ele não entende. Mas mesmo assim, pergunto, há direito a dano moral ou não? A mesma pergunta vale para o exemplo que eu dei dos amentais e para esse exemplo do recém-nascido. E o que hoje jurisprudência mais moderna diz? Para configurar dano moral, não precisa ter sofrimento psicológico. O que precisa é ter uma ofensa à dignidade humana. Mesmo que a pessoa não entenda que a dignidade dela está sendo violada, ela tem direito, sim, a dano moral. Paula, é o caso do amental. O amental, normalmente, ele é curatelado. Então, mesmo que ele não entenda, alguém que sempre está com ele, que é o curador, vai entender. Sim. Sim, então, mas aí você tem que pensar o seguinte, que o direito não é do curador, né? O direito é dele mesmo. É do curatelado. O curador só vai representá-lo. Representar. Uhum. Isso aí, né? É a mesma situação do recém-nascido. Então, vamos imaginar esse recém-nascido que teve o braço amputado por causa de um erro médico. Ele não tem como propor uma ação, ele é recém-nascido. O representante dele é pai e mãe. Esse pai e mãe podem propor ação de indenização por danos morais para ele. Porque ele teve uma ofensa à sua dignidade. Tá? Então, gente, hoje essa é a palavra-chave quando falamos em dano moral. A ofensa à dignidade humana, se você responder sim, a chance de ter a caracterização de um dano moral é grande. Se você falar não, provavelmente não vai ter esse dano moral. Ok? Até aqui tudo bem? Tá. E para a gente entender um pouquinho desse dano moral, eu sempre gosto de fazer com vocês uma evolução histórica, porque para vocês entenderem como era, o que aconteceu e como que está hoje, tá? E aí, quando a gente estuda dano moral, nós temos algumas fases de evolução. Vamos para a primeira fase
dos danos morais. Na primeira fase, o que acontecia? Não se aceitava dano moral. E qual que era a justificativa? Professora, picou um pouquinho aí, volta. Na primeira fase da evolução histórica do dano moral, não se aceitava a condenação por dano moral. Dano moral não existia. E qual era a justificativa? Não tem como existir alguma coisa que você não tem como estimar o valor. A justificativa era essa. Porque a pessoa chegava e falava, ofendeu a minha dignidade. Tá, quanto que ofendeu a sua dignidade? Não tinha como estimar isso. Não tinha como colocar preço na dor. Então, as legislações não aceitavam o dano moral. Para nós, que fase que é essa? O nosso Código Civil de 1916. O Código Civil de 16, gente, não previa dano moral. E a justificativa era essa. Não tem como colocar preço em dor. Então, sinto muito, não tem como cobrar isso. Beleza? Joia. Aí vem a segunda fase. Na segunda fase do dano moral, nós já passamos a ter um passo adiante. Começa-se a perceber que a ofensa à dignidade pode sim ser economicamente estimada. Só que nessa segunda fase, o entendimento é ou cabe dano moral ou cabe dano material. Então, você sofreu um dano. Travou, professora. Oi? Travou de novo. Travou, gente? Você falou ou cabe e nós não escutamos. Ou cabe dano material. O primeiro nós não escutamos. Tá, então... Gente, eu tô numa internet bala. Eu tô numa internet hoje de 300 mega. Vamos lá. Imagina o Demar que tá lá na roça, então. Imagina fazer uma prova dele. Aí tá ali, ó. Aloysio. Não. Vamos continuar a aula. Vamos continuar a aula. Está muito melhor do que a sua que está na cidade. Vamos continuar a aula. Eu tô achando que não tem lá. Lá é vela. Começando a achar agora que quem tá travando mais, gente, é o Zoom. Porque eu tô usando duas plataformas. Eu tô usando com vocês o Zoom e na outra faculdade que eu dou aula, a gente usa o Google Meet. O Google Meet não trava nada, zero. E o Zoom vira e mexe, tá dando essas coisinhas. Ontem eu fui fazer uma reunião, nada de aula pelo Zoom, não deu certo, de tanto que travava. Agora você tá próxima do modem? Tô do lado dele. Ah, ok. Então pode ser mesmo. Eu acho que isso é o Aloysio. Se o Aloysio sair da sala um pouquinho, resolve o problema. Ô dó, gente! Vocês estão morrendo de saudade um do outro. Professora, essa história de alma é antiga, minha filha. Esses dois. Já deu para perceber. Você é velho, é de velho para velho. Doido para dar um abraço daqueles bem apertado, bem melado, né? Daqueles, né? Aí é de tiozão para tiozão. Deixa que a gente resolve aqui. Então, vamos. Na segunda fase, então, gente, começa-se a aceitar a existência do dano moral. Mas não cumulativo com o dano material. Então, o que nós temos aqui?
Se a parte alegava que tinha dano patrimonial, não havia que se falar em dano moral. Se não tinha dano material, aí sim poderia existir um dano moral. Então, por exemplo, a Cíntia bate no meu carro, destrói o meu carro, mas também me deixa traumatizada e eu nunca mais na vida quero dirigir. Então, nessa fase, tinha um dano material, não tinha? Porque ela destruiu o meu carro. Então, tinha um patrimônio envolvido. Mas teve um abalo também traumático, que nós poderíamos sustentar aqui um dano moral. Mas essa fase não aceitava. Falava assim, já teve dano material, não já? Então, pronto. Os danos morais estão dentro desses danos materiais. Agora, se fosse um caso que não tivesse dano material, por exemplo, a Cíntia espalha para todo mundo da faculdade que eu sou uma picareta, uma estelionatária, porque ela quer me prejudicar. Tem algum dano patrimonial envolvido? Não tem. Então, nesse caso, eu poderia pleitear dano moral? Sim, porque aí não estariam os dois juntos. Essa segunda fase do dano moral, de evolução do dano moral, foi assim, tá? E foi a fase que nós já tínhamos o Código Civil de 16 em vigência, que não aceitava dano moral, mas a jurisprudência começou a interpretar dessa forma. Então, a nossa lei ainda repudiava dano moral, mas a jurisprudência já começava de forma bem devagarinho a aceitar a existência do dano moral, desde que não cumulativo com o material. E, finalmente, entramos na terceira fase do dano moral, que começa lá na década de 70 e se estende até os dias atuais. E o que nós temos agora nessa terceira fase? Passa-se a admitir dano moral e dano patrimonial oriundos do mesmo fato, oriundos da mesma causa. Então, aqui, eles começam a ter uma autonomia, de tal forma que dano moral atinge um tipo de direito e dano material atinge outro tipo de direito. O dano moral atinge os direitos da personalidade, fundados na dignidade humana, e o dano patrimonial atinge o patrimônio. O dano patrimonial tem o cunho econômico. E com isso se enraiza de tal forma no nosso ordenamento jurídico que o STJ acaba criando uma súmula, que é uma súmula muito importante para nós. Alguém, por favor, tem aí fácil no Vadmecum súmulas do STJ? Eu gostaria que vocês olhassem a súmula 37. Súmula 37 do STJ.
Professora, tem certeza que é a 37? Sim. Não tá achando? Compete ao revisor, é isso? São cumuláveis as indenizações por dano É isso mesmo. material, moral, Eu tô olhando errado. oriundos do mesmo fato. Pronto, isso aí, Aloysio. São cumuláveis dano moral e dano material, oriundos do mesmo fato. Então, voltem naquele exemplo. A Cíntia bateu no meu carro, me trouxe danos econômicos enormes, destruiu meu carro e eu fiquei traumatizada, nunca mais quero andar de carro. O mesmo fato eu posso cobrar dela os danos patrimoniais, todo o prejuízo econômico que eu tive, mais o abalo psíquico que trouxe esse trauma para mim, como se fosse uma dor, um sofrimento psicológico, que seria o dano moral. Professora, Diga. Você falou que tem uma súmula, né, que o Aloysio leu aí. Sim. Mas com o Código Civil novo, houve alteração, né? Não, na verdade, aí o que acontece? Essa súmula 37 do STJ, ela é anterior ao Código Civil de 2002. E essa súmula já dizendo que os danos são cumuláveis. Aí vem o Código Civil de 2002, lá no artigo 186. E o que o 186 vai dizer? Professora? Diga. A imagem picou aí. Volta do início, por favor. A súmula do STJ, ela é anterior ao Código Civil de 2002. Com isso, mesmo antes do Código, os tribunais já aceitavam essa cumulação de dano moral com dano material. E aí, quando vem o Código Civil de 2002, ele traz agora expressamente os dois danos, que estão lá no artigo 186 do Código Civil. Alguém quer me ajudar? Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Perceberam? Ainda que exclusivamente moral. Ou seja, agora nós temos a legislação também aceitando o dano moral juntamente com o dano material. E aí, gente, com base nisso, já fica muito claro que já sei que dano moral e dano material são cumuláveis, mas, de verdade, o que configura um dano moral? Gente, a resposta, de novo, vai ter que pautar-se pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Porque, olhem o que os tribunais usam muito. Vocês concordam comigo que viver em sociedade, ainda mais a sociedade atual, que é muito dinâmica, muito complexa, muitas vezes traz muitos incômodos. Vocês concordam comigo? Ou vocês acham que viver em sociedade da forma que a gente vive é super light e tranquilo? Viver em sociedade traz muitos incômodos. É complexo. Exatamente. A relação social muitas vezes incomoda. E aí a pergunta é: se está me incomodando, está me aborrecendo, está me trazendo dor e sofrimento psicológico, então eu tenho direito a dano moral? Aqui que entra o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Por quê?
Escutem bem essa frase que eu vou falar para vocês. Os tribunais hoje usam muito a expressão meros aborrecimentos da vida cotidiana não induzem dano moral. Aí você vai falar, o que são meros aborrecimentos? Não sei, gente, somente num caso concreto para nós termos condições de avaliar se aquilo é um mero aborrecimento ou se de fato aquilo é uma ofensa à dignidade humana. Tá? Porque nós temos que ter aquele parâmetro, pensem aqui nas minhas mãos, ó. De um lado, a sensibilidade exacerbada. De outro, a frieza exacerbada. E aí nós temos que ponderar isso de tal forma que podemos chegar a uma conclusão de ser ou não ser um dano moral. Certo? Isso tudo é para evitar o que aconteceu no começo dos danos morais, que foi chamada de industrialização do dano moral. Tinha gente que estava usando o dano moral como profissão, né? Ou seja, tudo que me aborrece, tudo que me causa algum tipo de constrangimento, algum tipo de encheção de saco, a pessoa estava lá pleiteando dano moral. E nós tivemos, de fato, um começo que a jurisprudência, desculpa a expressão, abriu mesmo as pernas. E aí, tudo era dano moral. E hoje não é mais. Hoje... E tinha um detalhe, era tudo no juizado. Exatamente. Porque a pessoa ia lá, contava a história que ela queria, do jeito que ela queria, eles só colocavam lá e pronto. Exatamente. E tudo dano moral e dano moral. Hoje não é mais assim, tá? Hoje nós temos uma análise um pouquinho mais apurada para realmente ver se está tendo uma ofensa à dignidade ou se isso é simplesmente um mero aborrecimento da vida cotidiana. Combinado? Até aqui alguma dúvida? Beleza. Não, agora o que nós vamos escrever? O que vocês vão escrever? Eu tô crente que vocês vão escrever tudo. É. Eu copiei aqui só a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase e falei cada uma delas, igual a professora falou. Exatamente. A primeira fase não aceitava dano moral. Não aceitava condenação por dano moral. Isso aí. Primeira fase. Não aceitava dano moral, que era o Código Civil de 16. Isso. Segunda fase. Começa a ser aceito e não é cumulativo com o dano material. Perfeito. Espera aí, Marcos, você está muito rápido. O pessoal está escrevendo. Segunda fase. Começa-se a aceitar o dano moral desde que não cumulado com o dano material. E terceira fase. Passa-se a admitir o dano moral e material oriundos do mesmo fato. Perfeito. Perfeito. Súmula 37 do STJ. E artigo 186 do Código Civil. Artigo 186 do Código Civil.
e completem assim. Aplicação da proporcionalidade e razoabilidade para evitar proporcionalidade e razoabilidade para evitar excessiva frieza ou excessiva sensibilidade. Então, no caso prático, conforme o artigo 186, não, conforme o artigo 186, não, conforme a súmula 37 do STJ, o juiz aplicar os danos morais e os danos materiais em mesmo pedido, não é isso? Na mesma sentença, né? Sim. No mesmo fato. Cumulativo, né? Mesmo Sim. fato. Isso aí. Só que o danos materiais é fácil, é mais fácil calcular, né? Ou olha assim, supor que os danos materiais em um fato ficou em R$ 1.000 e em outro fato ficou em R$ 100.000. Existe uma proporção dos danos morais ou não? Os danos morais não têm nada a ver com o dano material. Você pode ter um dano material pequenininho com um dano moral enorme. Da mesma forma que você pode ter um dano patrimonial gigante com um dano moral irrisório. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Uma pessoa é atropelada por um motorista em alta velocidade e quando ela é atropelada, o que ela perde de patrimônio? Ela estava carregando uma mochila que tinha um tênis, um celular e uma muda de roupa. E ela é atropelada e perde isso. Isso é o dano material dela? Pequenininho, correto? Só que com esse atropelamento ela ficou paraplégica. Olha o dano moral gigante. Entendi. Certo? Agora, por outro lado, a pessoa bate na minha Ferrari, que custa R$ 1 milhão, destrói a minha Ferrari e simplesmente me causa uma cicatriz no rosto, pequenininha. Então, vai ter um dano patrimonial enorme com um dano moral pequeno. Tá? Então, a resposta, Luísio, é que não existe uma proporção entre dano moral e patrimonial. O que existe é um acumulado com o outro. Mas na petição, nos pedidos, como é que você vai colocar o valor dos danos morais? Nós vamos falar disso. Genérico? Nós vamos falar disso. Então tá. Porque, né? Então tá. Na verdade, Aloysio, já te respondendo, mas nós vamos trabalhar um pouquinho isso, é uma tarefa super difícil para o advogado. Você colocar para o seu cliente quanto de dano moral. Vou dar um exemplo para vocês, que eu vivi esses dias. Eu tenho uma amiga, advogada, que o marido dela sofreu um acidente de carro, que não foi nada culpa dele, foi culpa de um caminhão, que quase que passou em cima dele
e hoje ele é estado vegetativo em cima da cama. Ok? Esses dias essa amiga minha estava elaborando a petição de indenização por danos morais e materiais. E ela me ligou e me perguntou: Paula, quanto que você acha que eu peço de dano moral? Olhem para vocês verem. Eu tenho certeza que se eu pedir para cada um de vocês aqui me falar um valor, vocês não vão falar o mesmo valor. É incalculável uma coisa dessa. É incalculável, mas você tem que calcular. Entenderam? Mas você tem que calcular. É uma coisa realmente incalculável, não tem valor, mas você tem que pôr um valor. Essa é a história. Eu pegaria o salário que ele ganharia até aposentar, o que falta para ele aposentar, a possibilidade que ele tem de ganho aí, que ele deixou de ganhar, e colocaria isso. Mas, Marcos, presta atenção. Com juros e correção. Mas você tem que ver, Isso aí que você está falando, Marcos. A capacidade financeira do outro lado. Senão não adianta. Gente, você vai levar. Peraí, senão isso aí vai se perder. Marcos, isso aí que você está falando é lucro cessante. Ok. Isso aí não é dano moral. Você pode pedir isso também. Tem isso também, né? Entendeu? Então, você pode pedir o carro que deu perda total, todo o tratamento e todo o gasto com hospital, médico, remédio e tudo mais, que são os danos emergentes, o lucro cessante, que é tudo que ele deixou de ganhar por causa dessa situação, mais o dano moral. Pois é, e acaba se tornando uma ação, assim, vamos dizer... Como que eu falo? Eu não sei nem a palavra, mas é uma ação inviável, porque se a pessoa não for um milionário, se não for um Silvio Santos da vida que causou isso aí, nunca que vai receber. Tem chance. Entendeu? Tem chance. Paula, fora que entra naquilo que você explicou, né? De um lado, excessividade de sensibilidade, de outro, excessividade de frieza. Porque o juiz ele vai olhar pela letra fia da lei. Exatamente. Ou seja, você pode pedir lá 100 milhões de reais de indenização, de danos morais. Sim. Mas você sabe que você vai ganhar? Aí ele vai te dar 10 mil. E aí? Pois é isso aí. Né? Esse é o problema do dano moral. É muito difícil. Quantificar o dano moral é a parte mais difícil. E o que acontece, gente? Antes do Código de Processo Civil novo, nós, advogados, podíamos fazer o pedido de dano moral sem colocar valor. Então, era muito comum, inclusive eu fazia assim. Nós pedíamos a condenação de dano moral, mas a gente pedia para o juiz arbitrar. Então, você vinha lá no pedido e fazia assim: por todo exposto, vem o autor requerer, 2 pontos. A condenação do réu ao pagamento de danos morais no valor a ser arbitrado por Vossa Excelência. Então, a gente jogava o valor para o juiz. O Código de Processo Civil novo não permite isso mais. Agora você faz isso, ele vai lá e indefere sua petição inicial. Agora, ele é tão ordinário que ele faz isso. Se você fizer isso agora, ou ele pede para você emendar a inicial, ou ele indefere. Então, você hoje, como advogado, você tem que colocar um valor. Combinado, pessoal? Já já nós vamos conversar dessa quantificação de dano moral. Uma perguntinha para a gente responder. Quando ocorre um inadimplemento contratual? Então, vamos imaginar. Uma noiva contrata uma loja para fazer o vestido de noiva no dia do casamento. No dia do casamento, essa loja não entrega o vestido a tempo. Isso é inadimplemento contratual, correto? Se é inadimplemento contratual, vamos voltar agora para o início do semestre. Que tipo de responsabilidade civil seria essa? Contratual. Contratual. Juarez, você apareceu.
Parece que tava só na escuta, que eu tava chegando em casa aí, arrumando, tomando banho, tava só escutando. Mas você já respondeu aí. Seja a luz aí que tá apagada aí, Se Juarez. tem Vou inadimplemento, acender. se tem inadimplemento contratual e não cumpriu o contrato, aqui nós temos uma responsabilidade civil contratual. Nós já estudamos isso exaustivamente lá no começo do semestre. Só que a minha pergunta é: quando você tem inadimplemento contratual com a responsabilidade civil contratual, elimina a possibilidade da responsabilidade civil aquiliana? Aguenta aí só um pouquinho, peraí. Não, acho que não. Peraí que eu vou te falar. Também eu acho que não. Não elimina. Isso Não aí, elimina. estão certos. Por quê, gente? O inadimplemento contratual, por si só, não gera danos morais. Salvo quando ele atinge a dignidade da pessoa humana. Porque na hora que ele atinge a dignidade humana, configura-se dano moral. Então, olhem só no meu exemplo. A noiva contratou a loja para fazer o vestido de noiva do dia do casamento. A loja não entregou o vestido. Descumpriu o contrato? Sim. Tem responsabilidade civil por descumprimento de contrato? Tem. Sim. Mas, gente, não era um vestido qualquer. Era o vestido de noiva, do dia do casamento. Com tudo já marcado e pronto para acontecer. Então, nesse caso, além de descumprir o contrato, a loja também atingiu a dignidade da noiva? Com certeza. Então, aqui também caberia a indenização por dano moral. E se o vestido rasgar bem na hora da cerimônia, professora? Como é que é, Aldemar? O vestido rasgar bem na hora da cerimônia. Ela casa pelada. Caso fortuito ou força maior. Então, eu ia falar o seguinte, rasgou por quê? Rasgou porque ele estava mal feito, rasgou porque a noiva deu uma engordadinha nos últimos dias, rasgou porque alguém pisou no vestido dela, rasgou porque ela caiu, rasgou por quê? E aí nós vamos ter que ver se vai ser culpa exclusiva da consumidora, se vai ser caso fortuito ou força maior, ou se será realmente culpa da fornecedora. Entendi. Nesse caso, nós teríamos que saber o motivo. Por que o vestido rasgou? Se for por culpa da fornecedora, porque fez mal feito e tal, esse dano moral pode se agravar? Pode, porque assim, atingiu talvez o dia mais importante da vida da mulher. A mulher nasce, cresce, vive, morre, esperando o dia do casamento dela. Tá boba em casa. Como é que é? Isso mesmo, Liz. Parabéns, você brilhou. O que ele falou? Fica boba em casa. Pior que eu concordo mesmo. Se o marido escutar, isso vai dar problema, hein? Isso mesmo. Mulher fica querendo casar para depois que casar falar, nossa senhora, o que eu fiz? Paula, você colocou uma coisa assim muito certa, você colocou que era um vestido de noiva, alugou um vestido de noiva, ou comprou que seja. Quer dizer, todo mundo sabe que é uma data, né? Isso aí é... Mas se esse fato está acontecendo, vamos supor que a noiva está indo para o casamento e ela está vindo de uma cidade interior e se envolve num acidente por culpa de outros, de terceiros, e aí impossibilita dela chegar
nesse caso. Ou uma coisa, atraso de voo, um Sim. voo cancelado. Quer dizer, a linha aérea, ela não sabe que ela ia casar, Sim. não é? Sim. Ela pode até, no momento lá, informar, estou um casamento marcado, e aí a companhia aérea tomar um outro procedimento e se virar e colocar ela, porque sabe que vai levar uma ferrada. Agora, Vai. tem certas situações que, vamos dizer assim, ela não vou dizer companhia aérea, então ela está vindo de viagem e aí bate no meio da estrada e um local muito termo e sabe, Então, por culpa de terceiros. Quer aí o dizer, que acontece? esse que bateu nela, que é o culpado, ele não Sim. tinha, ele não, sabe, ele não sabia que ela ia casar. Mas não tem problema. Ele teve culpa. Se ele teve culpa, ele causou um dano. E aí, Luiz, a gente volta naquilo que nós estamos falando desde o início. A indenização